Eu lembro, isso me marcou também, era aquele jornal Rosinha que tinha, era o Jornal dos Esportes, né? Na época que o Guga, logo depois, porque o brasileiro é assim, né? O cara ganha, vira o maior ídolo nacional, aí se ele fica em segundo na próxima competição, ele é um lixo, né? E eu lembro que o Guga foi jogar uma que não era Saibro. Aí um outro torneio, e ele ainda foi bem, acho que ele perdeu na semifinal, mas aí a Globo tava transmitindo, aí ficou, acho que eles devem ficar bravinhos, porque perderam ali também, né? E aí eu lembro da reportagem, era assim, era um Guga, ele tinha assim, Roland Garros, era um leão na cara dele, e aí depois ele um gatinho no outro negócio. Eu lembro dessa capa desse jornal, dos esportes. Tu acha que o Guga, se não tivesse a lesão que ele teve, né, esse problema que ele tinha no quadril, ele teria sido um dos maiores também ou não era pra tanto? Era só um grande jogador? É um grande jogador, né? Mas eu não acho que seria um Roger Federer, um Djokovic, não chegaria. Eu não acho que não chegaria tanto. Mas de brasileiro, acho que ele... Não, o melhor de todos os tempos. No Brasil, em conteste, né? Mas assim, pelas características, principalmente pelas características físicas. Ele era muito grandão, era um jogador lento, entendeu? Muito propenso a ter lesão pela estrutura física, né? Ele era magrão, né? Aquele jogador meio... E na época dele não se fazia tanto trabalho específico para melhora da performance física no jogo, entendeu? Tanto que ele só tinha um treinador lá, que era o Larry Passos, lá na época e tal. Não tinha um staff, não tinha uma equipe que acompanhasse ele. Hoje você vê os jogadores, tem um box dele lá, toda, né? tem o nutricionista tá junto, 2 preparadores físicos, 2 treinadores técnicos, mais a mulher, mais não sei quem, mais o pavô e tal. Então tem toda uma estrutura por trás que facilita muito o processo e consegue fazer com que o Federer, por exemplo, com 40 anos esteja jogando até hoje em altíssimo nível, entendeu? E na época dele não tinha muito isso. Tanto que o Agassi até comenta, ele publicou um livro, né? Aí você lê lá, ele falando dessa diferença, assim, porque ele tinha um treinador que exigia dele um tipo de coisa que ele não usava para nada no tênis. E ele falou, pô, caraca, eu vou jogar e fico morto, fico cansado, pô. E ele achou um outro treinador, que falou assim, pô, mas como é que você treinava? Ele falou, treina assim, assim. Ficava assim, pô, você tá doido, pô, você não vai usar pra nada, para com isso aí, vamos fazer tudo diferente. E aí o negócio começa a ficar um pouco mais profissional, um pouco mais dedicado ao que ele vai precisar realmente. Entendeu? Então, o Guga, acho que ele soube explorar o sprint dele, né? Exato. Eu até acho que ele poderia fazer mais coisas, né? Porque ele teve a lesão no auge, ele tava número 1 do mundo, ele tava bem pra caramba e tudo mais. Eu acho que ele poderia ter feito acho que o último mais que ele ganhou coisas. lá do... Grande lá. Do Wimbledon. Roland Garros, que é o de Saibro. Ele já tava bem ferrado, né? Que ele já falava que tinha muitas dores. Já incomodava, né? E tudo mais, exato. E aí ele, 2 meses depois, ele acabou tendo um problema maior. Mas eu acho que ele faria mais coisas, assim. Era um excelente jogador, principalmente na época, né? Jogava muito bem. Só que fazer com que ele ficasse aí até os 40 jogando, eu acho que era muito pouco provável, exatamente. Deixa eu uma coisa. O tênis, ele não tem muito espaço largo, né? Ele é um jogo bem lateralizado. Por que não é uma vantagem para o Guga ele ser magro, ter uma envergadura maior que a maioria? Por que isso não é uma vantagem para ele? Atrapalha? Sim, porque o jogo é muito veloz, né? Se você avaliar que uma bola daquele tamanho, né, a espessura dela, ela atinge 200 km por hora, num espaço de 20 metros, mais ou menos, né, que é de uma ponta a outra da quadra, isso faz com que ele tenha que ser muito veloz. Apesar da envergadura dele ocupar uma área grande, mas ele precisa atingir né, o movimento do corpo dele com velocidade. Isso é um dificultador muito grande, que para os baixinhos, por exemplo, é o facilitador. Tu comparar um carro pequeno com um carro grande. Exato. Né? Dar uma rodada com um carro pequeno, tu vai rodar facinho. Exato, uma picape grandona. Por exemplo. Você vê a arrancada, né? Você bota um carro pequeno com um up, com um motor TSI, e bota uma S10. Até ela sair, o up já foi embora. Mas o goleiro muito grande, na verdade no basquete tem muito isso também, os caras muito grandões do basquete, a carreira deles é muito mais curta do que do cara pequenininho, baixinho, por causa do impacto no joelho, de corrida, essas frenagens e tal rápidas, né? Exato. Tem isso, né? Então ele
tinha essa dificuldade, assim, de movimentação. Ele compensava na parte técnica. Era um cara que tinha bolas muito velozes e tudo mais. Isso aí incomodava Mas muito. ele realmente era um cara que, assim, ele era um monstro no Cyber, mas nos outros já não era... Também era bom jogador. Tanto que ele foi... Talvez a vitória mais marcante dele foi no que a gente chama de Master Cup, né? Que hoje mudou o nome para Finals, que é o último torneio do ano que envolve os 8 melhores do circuito ali. Né? Então, são lá os 8 melhores, divide em 2 grupos com 4, aí você joga lá contra todos e no final, né, joga semifinal e final. E ele foi o campeão, aí a quadra é de cimento, que não é o piso dele favorito, ganhando do André Agassi e do Pete Sampras no mesmo torneio. Ele foi o único na história que conseguiu fazer isso até hoje. Ele não era favorito. Ele não era o favorito e terminou, foi, né, selando, né, a sua posição de número 1 do mundo. Ele foi o campeão, ganhou do Agassi, do Sampras e naquele momento ele passou a ser o número 1 do mundo. Num piso que não era o favorito dele, entendeu? Então ele era bom jogador também, mas preferia o Saibro, né, para jogar, porque ele se adaptava melhor e tudo mais, entendeu?